Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Esse podcast está sendo gravado na madrugada de uma quarta-feira ou de uma quinta-feira, eu não sei agora. E agora o celular está dando problema, eu não estou conseguindo ver. De uma quarta-feira, madrugada de uma quarta-feira, ou seja, era terça-feira. Aí madrugou, veio a noite, passou da meia-noite, é quarta-feira e aqui estamos nós gravando este podcast. E eu tomei um pouco de Rivotril para dormir, não deu certo, tanto que eu estou aqui. Então pode-se dizer que esse podcast vai ser um podcast rivotrilado. E, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender. Essa foi uma piada extremamente interna, extremamente reclusa, extremamente antiga, então só quem esteve em um contexto muito específico nessa vida vai entender esse trocadilho. Se você não entendeu, eu lamento, você não viveu e você não estava lá. Dito isso, mais uma madrugada, estamos em setembro e pelo menos onde eu estou está fazendo um céu limpo. E é basicamente isso. É um podcast improvisado, não tem muito o que falar. E na verdade eu acho que vai ser sobre o podcast que eu vou falar, porque eu não sei, eu acho que eu estou tendendo a dar uma desistida desse podcast. Talvez não para sempre, mas talvez por algum tempo, porque foram 3 anos, 3 longos anos fazendo, e foi muito bom. É muito bom você ter algum lugar para você canalizar a sua energia. É muito bom você ter algo para você poder chamar de seu. Mas ao mesmo tempo é muito frustrante você ver que aquilo não evolui e talvez não vá evoluir. Porque o formato que eu faço esse programa não é um formato feito para evoluir e galgar degraus maiores. É claro que eu poderia colocar uma logo mais bem elaborada, eu poderia começar a mostrar meu rosto, eu poderia, sei lá, patrocinar, pagar para o algoritmo começar a divulgar mais. Eu poderia fazer essas coisas, mas eu não sei. Eu acho que esse formato em si, eu acho que não vale a pena fazer isso. E eu sempre tive uma mania de largar pela metade tudo que eu comecei, então pensar em largar esse podcast é algo que também pesa, esse aspecto pesa bastante, porque eu fiz isso aqui por tanto tempo e de repente simplesmente deixar de fazer é algo que, sei lá, seria talvez largar e depois ficar pensando se não tivesse e se tivesse dado certo. Como por exemplo aqueles vídeos que eu fazia quando eu era pré-adolescente. E eu larguei e às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse continuado, será que eu não podia ser mais um desses youtubers adolescentes que fizeram fama e ganharam um monte de dinheiro? Eu não sei, entendeu? Só que naquela época eu fiz aquilo por 6 meses. E mesmo naquela época nunca me deu o trabalho de aprender a editar, aprender a cortar o vídeo. Essas coisas que eram básicas e eu não tinha o bril para aprender a fazer e aplicar. E esse podcast é a mesma coisa, as edições que eu faço são muito curtas, é um negócio mais cru, mas dessa vez a minha justificativa é que é feito para ser um negócio mais cru, só que mesmo assim eu não faço cortes desse podcast, eu não tenho alguém que faça isso para mim. Eu não estou, eu não, a verdade é que eu não estou disposto a fazer isso, a ter esse trabalho, a ouvir o podcast inteiro depois de ter gravado, para achar algum corte interessante, postar. Então, também não estou disposto a, sei lá, criar um outro canal de vídeo, ou fazendo vídeos mais curtos, tentando encaixar alguma piada. Não que eu não necessariamente eu não estaria disposto a fazer, mas são coisas que eu não fiz. Ao longo desses 3 anos eu fiquei só nesse podcast cru,
que tem sim o seu valor, tanto que eu mesmo consumia e gostava de consumir, gosto até hoje de consumir esses podcasts mais crus, mas o lugar deles é no underground, o lugar deles é no desconhecido, o lugar deles é naquele lugar escuro da internet, de onde meia dúzia de outsiders, vamos dizer assim, vão. Não é feito para ser algo comercial, não é feito para ser algo grande. E não sei, isso às vezes dá uma baqueada e eu penso em não desistir para sempre, mas talvez parar por algum tempo, porque é bom, é legal gravar, faz bem para mim gravar. Da mesma forma que para quem escuta deve ser uma forma de passar o tempo, uma forma de não se sentir muito sozinho quando você está, sei lá, lavando uma louça ou fazendo alguma atividade menial que exige pouco da cabeça. Então a pessoa às vezes ela precisa, sei lá, lavar uma louça, por exemplo, ou então precisa caminhar. Se bem que quando eu caminho eu escuto música, não escuto podcast, mas tem gente que escuta podcast quando está caminhando. Ou a pessoa ela precisa. Você sabe que o cara é playboy, a única atividade braçal que o cara conhece é lavar a louça. Mas sei lá, às vezes a pessoa, sabe, o meu caso, por exemplo, que eu tenho como hobby é bater um cimento, fazer umas anilhas de cimento. Mas às vezes, sei lá, o cara é pedreiro, se bem que eu não imagino um pedreiro me escutando, mas sei lá, o cara é um pedreiro, o cara tá fazendo alguma atividade braçal e ele tá ouvindo um podcast, porque se o cara não, quando o cara tá fazendo alguma coisa braçal, a cabeça do cara fica meio livre, o cara começa a pensar, fica meio entediado, começa. Por isso que o trabalho braçal, às vezes, ele é chato porque ele é maçante, porque você precisa ficar. Você fica com o seu físico ocupado, mas a sua mente fica voada, fica entediada. Então, cai bem uma música ou um podcast. Ou o cara que está no trem, ou está no ônibus, voltando para casa, ou indo para o trabalho, cai bem um podcast também nessa situação. Ou uma música, dependendo da pessoa. Mas, enfim, o podcast ele cai bem nessas situações. E para mim que estou gravando ele também cai bem porque é uma forma de eu me conhecer e uma forma de eu treinar, não necessariamente só a minha dicção, mas treinar a minha capacidade de ver até onde eu consigo criar alguma coisa, até quão competente eu consigo ser criando alguma coisa e até quão longe eu consigo criar. Só que dá uma cansada depois que você estagna, né? Dá uma cansada e você percebe que o jogo é esse e você precisa dar uma mudada se você quiser seguir aumentando seu engajamento. Então eu não sei, e essa sensação de alívio, tipo, tirei alguma coisa do peito depois de gravar um podcast, é a mesma sensação que eu tenho quando eu tô treinando alguma música e cantando, e é isso que eu tô pensando em fazer agora, é começar. Eu tenho o meu canal secundário, que é o Andarilho. Eu vou deixar o link nesse podcast. Eu estava deixando em todos, eu parei de deixar, mas nesse eu vou deixar. E nesse canal tem várias músicas autorais minhas, só que eu percebi que eu sou um cara muito limitado. Não só em questão de teoria musical, essas coisas, mas em questão prática mesmo. Eu sei poucos acordes, eu sei acordes muito simples, e isso me limita demais na hora que eu vou compor. Então eu vou voltar a treinar outras músicas, porque quando você aprende a tocar uma música de outra pessoa, tem vários acordes e várias formas diferentes de fazer esses acordes, vários acordes que você não sabe fazer, então você tem que se obrigar a fazer aquele acorde. Por exemplo, eu não sei fazer uma pestana, e aí eu vou ter que aprender a fazer uma pestana para fazer a música funcionar. E quando eu estou treinando isso, eu já sinto uma certa realização pessoal, um certo alívio na minha ansiedade,
e fazendo uma coisa nova. Então talvez eu troque esse espaço que eu usava para fazer podcast, eu troque para simplesmente treinar covers de músicas até ficar bom neles. Eu não sei quanto tempo posso ficar longe, eu não sei nem se eu vou ficar longe, talvez semana que vem eu apareça aqui. E aí, gente, mudei de ideia. Na verdade eu não vou abdicar, abandonar o canal, não sei. Mas é isso. Por hora vai ser. Por hora eu tô com essa mentalidade. E eu vou treinar, dar uma treinada e ver se volta a praticar violão. E é isso. Eu fico pensando, cara, tem. Acho que um dos maiores erros da minha vida foi ter feito faculdade presencial. Porque faculdade presencial é um negócio. A grande verdade é que faculdade presencial é um negócio muito tosco. Justamente porque é exatamente a mesma coisa que um colégio. Então, se você emenda uma coisa na outra, você não percebe que a dinâmica mudou. Agora você não está mais fingindo. Na verdade, o próprio colégio já por si só te dá uma alienada fodida. Só que na faculdade era para você perceber que aquilo lá não é real, não é de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria feito um tecnólogo e talvez até um tecnólogo à distância e usado esse tecnólogo à distância para conseguir, já que eu estou com muito mais tempo livre, um estágio, algum outro trabalho e ir juntando dinheiro desde os 17, 18 anos. Eu não sei até que ponto é, isso seria uma boa ou não, porque, por exemplo, foi o que eu fiz. Eu fiz faculdade até os meus 22 anos e eu larguei. Acabei largando, comecei na faculdade aos 17, larguei aos 22, 5 anos já dá até para eu ter me formado, mas aí o cara vai aprovando numa aqui, outra ali, aquilo vai virando uma bola de neve, então eu estava com a metade da faculdade pronta aos 22 anos e aí eu vi, não, eu não vou ser o cara que vai demorar 10 anos para se formar. Saí, fiz um tecnólogo, um EAD de outra coisa, me formei aos 25 anos, eu já tinha terminado praticamente. Teve umas burocracias, mas consegui o diploma, então eu tenho um diploma, um tecnólogo em ensino superior, que não vai ser muito útil, assim, principalmente na iniciativa privada, mas já dá um up para concurso, por exemplo. Um concurso que pede um ensino superior qualquer, eu já posso fazer só por ter esse diplominha. E dito isso, cara, acontece que, vamos lá, vamos fazer esse exercício mental. Eu, ao invés de fazer isso aos 22 anos, eu faço isso aos 17. Faço um tecnólogo de qualquer coisa, um cenário médio, faço tecnólogo de qualquer coisa enquanto começo a estudar para concursos. Aos 20 anos eu já termino o tecnólogo e já posso fazer concursos para nível superior. E sei lá, aos 22 anos eu passo em um concurso e aí estou ganhando 5 mil reais por mês, ó. Sei lá. E aí eu ia estar ganhando 5 mil reais em um emprego que realmente não é uma vocação, nada do tipo, mas é um emprego que paga bem, ia me dar uma estabilidade emocional e financeira e independência para finalmente eu poder, aos 25 anos, por exemplo, começar a pensar assim, já tenho meu emprego, já tenho minha estabilidade, agora já tenho meu dinheiro investido, então agora eu quero ir além. Agora eu quero ver como é que eu consigo, qual é a minha vocação. O que é algo que realmente é além disso? O que é algo que eu posso fazer que não é só para ganhar um salário no final do mês, mas é para algo além, algo mais grandioso. Aí eu não sei. Eu não sei daí se quando a pessoa ela entra na
na vida adulta, né? Tipo, morar sozinho, ganhar um salário bom, ter um emprego, né? A vida adulta, entre aspas, porque tem muito adulto que tá se fudendo. Eu sou adulto e eu não considero que eu estou meio fodendo, mas eu estou aquém do que eu esperava que um adulto deveria, de como um adulto deveria ser, de como um adulto deveria se portar. Mas de qualquer forma, eu não sei. Talvez eu esteja romantizando, talvez é que sempre acontece. Quando você toma um caminho na sua vida, você tende a romantizar todos os outros caminhos que você poderia ter tomado. Só que você se esquece que, por mais que existam caminhos melhores que você poderia ter tomado, também existem caminhos muito piores. Por exemplo, você poderia. Eu, eu poderia, por exemplo, ter, no meu namoro de 3 anos, engravidado a querida. E aí fodeu, cara. Ia ser vida de brasileiro médio, ia ser ganhar um salário mínimo, estresse, humilhação, um monte de merda. Tudo isso pra, enfim, para criar uma vida, criar mal, entendeu? Não dar todas as oportunidades que poderia ter dado. Ficar com aquele estigma nas costas, caralho, não posso ser que nem meu pai, não sei o quê. Ou seja, da mesma forma que a minha vida poderia ter sido muito pior, ou melhor, da mesma forma que a minha vida poderia ter sido muito melhor, ela também poderia ter sido muito pior. Então eu acho que até que eu tô bem. Eu não tomei as melhores decisões possíveis, mas eu creio que eu também não tomei as piores decisões possíveis. E olha que, mas e também acho que foi uma mistura de sorte, uma mistura de azar. Não teve muita coisa que dependeu das minhas decisões, mas teve muita coisa que foi a revelia também. Por exemplo, eu comia essa ex minha sem capo direto, nunca aconteceu nada, tá certo que ela tomava pílula do dia seguinte e tudo mais, só que nunca aconteceu nada. E se numa dessas acontecesse e a pílula não funcionasse? Mas não aconteceu. E talvez isso tenha tido uma parcela de sorte também. E, por exemplo, eu fui atropelado. Eu fui atropelado e isso foi uma coisa de azar. Se eu não tivesse sido atropelado, talvez a minha vida tivesse caminhado mais rápido, porque eu não ia ter passado aquele tempo depois me recuperando que deu uma atrasada na minha vida, né? Vamos combinar. Então, parte de tudo é questão de sorte e azar, só que também é chato você pensar sobre a sorte, assim, quando você pensa sobre as decisões que você tomou ou que você deveria ter tomado e você não tomou, fica um negócio interessante porque você pode aplicar isso hoje. Você pode olhar para trás e ver, tá, quais foram as decisões de merda que eu tomei, e você pode olhar para frente e falar, então eu não vou mais tomar essas decisões. Agora, quando é uma questão de, por exemplo, sei lá, um acidente ou até mesmo uma gravidez, é uma coisa que, no fim das contas, é muito mais aleatória do que algo que dependa de você. Então, eu não sei, eu acho meio contraprodutivo ficar pensando, por exemplo, como seria a minha vida se eu não tivesse sido atropelado, ou como teria sido a minha vida se o meu pai não tivesse morrido, porque são coisas que realmente não estão sob o meu controle e não dependeram das minhas decisões. Agora, por exemplo, eu pensar como seria a minha vida se ao invés de uma faculdade eu tivesse escolhido trabalhar em algum subemprego qualquer e nem ter feito faculdade dos 18 até os 22 anos, só juntado dinheiro. Como seria a minha vida se eu tivesse feito tecnólogo? Como seria a minha vida se eu tivesse dado um jeito de ir fazer um intercâmbio com 18 anos? Essas coisas
fazem mais, parecem mais produtivas porque são coisas que eu ainda posso fazer hoje, por mais que eu seja mais velho. Mas eu não sei. São coisas também que a gente acaba inevitavelmente caindo naquela coisa de são coisas que eu acho que eu falaria pra mim, pro meu eu mais jovem, né? Várias coisas que eu acho que eu falaria pro meu eu mais jovem. Eu não sei se eu falaria algo pro meu eu de 16 anos. Eu não sei porque eu penso em falar coisas pro meu eu de 18 anos, o meu eu de 16 anos, o meu eu de 15 anos. Eu não sei se compensaria falar alguma coisa pra ele, eu não sei se ele ouviria, entendeu? Eu não sei se ele levaria a sério. Mas o eu de 18 anos talvez levasse, os de 17 anos. Mas é sempre difícil porque 17, 18 anos, as lembranças que eu tenho dessa época são, são claras, são lembranças, mas ao mesmo tempo parece que eu não tinha aquele discernimento para tomar a decisão. Por exemplo, eu escolhi a minha área em TI na época porque eu tinha trabalhado durante 6 meses, eu tinha conseguido um emprego em que eu tinha como principal função formatar computador e trocar a memória RAM. E eu achei que eu nem gostava tanto daquilo, mas como eu me achava útil fazendo aquilo, eu resolvi tentar na área. E no fim das contas foi por um motivo idiota. Eu acho que só não foi tão idiota porque eu via que, por exemplo, a tecnologia ela estava crescendo, eu via que realmente o mercado, esse mercado ele estava ficando cada vez maior, mas ao mesmo tempo, é... mas ao mesmo tempo eu simplesmente não gostava, eu nunca tinha programado na minha vida. Aí eu tive contato com isso, fiz um curso lá meia boca de programação que eu larguei e então eu entrei na faculdade e fiquei anos perdendo meu tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, é, eu acho que eu, ao invés de entrar na faculdade, eu realmente, cara, não sei. Eu acho que é que aí também é questão do pai, da mãe, auxiliar, dar essa escolha, coisa que não hoje ainda não tem, naquela época não tinha muito menos. Era meio que você se formou, você tem que fazer a faculdade, porque é o que todo mundo tá fazendo, não sei o quê. Mas eu acho que o natural seria os pais, quando você completasse 17 anos, eles acharam um emprego medíocre. Achar um emprego medíocre mesmo, low, aquele emprego medíocre. Eu tenho outra palavra, eu vou ficar em inglês aqui, chega de colocar em inglês. Emprego medíocre, um emprego de baixo calão, sabe? Sei lá. É, Varredor de calçadas, eu nem sei se existe isso. Eu tive esses empregos enquanto eu estava na faculdade. A questão é que eu poderia ter tido esses empregos sem estar fazendo a faculdade. E enquanto eu tinha esses empregos, poderia usar o tempo que eu tinha livre para pensar na minha vida. Por exemplo, enquanto estava na faculdade, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, no arquivo, pegando caixa, entregando lerite, aqueles empreguinho que não exige tanto, mas ao mesmo tempo te ensina alguma coisa, te ensina o que é trabalhar. É, eu já tive emprego também onde eu era meio que um atendente, entre aspas, mas basicamente eu só ficava parado atrás de uma mesa e limpava, mantinha o lugar limpo,
que era uma sala de construção. Eu só limpava o lugar e de vez em quando conversava com o pessoal para falar onde é que é as coisas e tudo mais. Que tinha duas salas, né? Uma que era para serrar, que era material de construção, era meio que uma construção, vidraçaria. Então era tinha duas salas, uma para atender as pessoas e outra para serrar, para organizar e tudo mais. Eu ficava nessa e a minha função era só limpar aquilo lá e falar para as pessoas irem para outra sala. E não tinha grandes coisas além disso. E só que eu ficava lá 6 horas e tudo mais. Eu poderia ter. E depois disso eu comecei a revender doce. Eu comprava doce bem barato por R$ 1,20 e vendia por 3 na faculdade, no ônibus da faculdade, na minha cidade. Dava uma grana. E aí, cara, porra, eu podia ter empregos semelhantes a esses sem fazer a faculdade. Eu podia ter esses empregos sem fazer a faculdade e o tempo livre que eu ia usar dentro de ônibus, fazendo a faculdade, eu ia ficar em casa, sei lá, realmente de pernas abertas, me conhecendo melhor e pensando melhor no que eu quero fazer da vida. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma certa sabedoria em quem é mais velho, em querer enfiar o filho na faculdade logo, porque tem quando você fica parado, eu achava que não, mas quando você fica parado, realmente você atrofia, você perde o ritmo da vida quando você fica muito tempo parado. Então, talvez se eu só ficasse nesses empregos, ganhando pouco, você sempre acha que você vai ter, você sempre acha que você vai ser o mais esperto, você sempre acha que você vai ser o mais cabeça, porque quando você se olha no passado com a sua mentalidade de hoje, você acha que você vai ter a mentalidade de hoje para aquela época, mas às vezes não. Às vezes aquela época você era muito mais burro do que você é hoje e se realmente eu não fizesse nada, eu ia usar o tempo livre para ficar correndo atrás de mulher, jogando videogame, batendo punheta, sei lá, correndo, fazendo academia, o que não tem nada de errado, mas só isso não resolve a vida de ninguém. Então eu não sei. No fim das contas, valeu a pena ter feito a faculdade. Graças à faculdade conheci a minha ex. E ao contrário da maioria das pessoas, os caras que tem uma ex, daí o cara não pode nem falar da ex, que a ex, oh meu Deus, minha ex, não posso minha ex, porque minha ex, ela fazia isso comigo, sabe, os caras meio traumatizado com a ex dele, eu não tenho trauma nenhum com a minha ex, só não deu certo. E não deu certo também. Eu ia falar até que foi porque na época eu tava com essa aspira de migtal e não sei o que. Atrapalhou um pouco, mas não deu certo porque dinheiro mesmo. Não deu certo porque dinheiro. Eu tinha o pezinho no chão de entender que dinheiro, cara, dinheiro. Um relacionamento para ele durar depois de alguns anos, ele precisa de dinheiro. Você precisa estar ganhando dinheiro. Não é uma questão de ser provedor otário, é uma questão funcional, cara. Se você quer morar com alguém, você tem que ter dinheiro para pagar um aluguel, pra você morar com a pessoa, entendeu? Então não deu certo o dinheiro, mas é isso aí. Foi uma experiência interessante, mesmo não tendo dado certo. E foi uma experiência que eu consegui graças à faculdade.
talvez se eu não tivesse, por exemplo, esse namoro, eu ia ser um cara muito mais despirocado da cabeça do que eu sou. Hoje eu sou um cara levemente isolado das pessoas, sou um cara levemente outros, eu vou ter que misturar, não vai ter jeito. Eu sou um cara levemente outsider da sociedade, eu sou um outsider. Eu não sou aquele cara que faz questão de sair todo final de semana, ver gente todo final de semana. É claro que de vez em quando você sente essa sede, essa necessidade de interagir com as pessoas, mas eu não sou aquele cara que fica na noite, aquele cara que sai e que. Assim, eu sou um cara que as pessoas conhecem, eu não sou aquele cara trancado no quarto que sai de casa 2 vezes por ano para ir no mercado comprar pão e não consegue, porque trava, porque está com a ansiedade social lá em cima, que é isso que acontece, viu? Quando você fica muito tempo trancado dentro de casa, a sua ansiedade social vai aumentando, e vai aumentando com juros. Eu senti isso porque com 20 anos eu vendia doce, fazia faculdade, namorava os caralhos, e com 20 anos, 20 anos, e com 21 anos, por causa do acidente, eu fiquei mofando dentro de casa, mas pelo menos eu tive uma desculpa para mofar, e mesmo vendo as pessoas, eu via com uma frequência tão menor, que eu realmente comecei a ficar nervoso para interagir com as pessoas, porque o ritmo de socialização diminuiu de uma forma drástica. Então, imagina um cara que fica 3 meses sem sair de casa. Esse cara, quando ele sair, ele vai suar frio, entendeu? Enfim, mas eu não sei porque eu falei disso, mas basicamente eu realmente não lembro agora porque eu falei disso, mesmo. Mas é isso. No fim das contas, a gente sempre quer voltar no tempo para fazer as coisas diferentes. Só que a gente não entende que a cabeça que a gente tem hoje, a gente só tem graças às merdas que a gente fez no passado. E, e assim, seria uma. Se bem que também seria uma dádiva. É por isso que é bom escutar a gente mais velha. Porque quando você escuta as pessoas mais velhas, seria como se você, por alguns instantes, tivesse tirando essa cabeça de mongoloide jovem que acha que a vida, que o tempo é infinito, que acha que as coisas são simples, acha que nada vai dar errado. Quando você escuta alguém que tem o dobro da sua idade, ou que é mais velho que você, ou que simplesmente chegou onde você queria chegar, ou que queria chegar onde você quer chegar e não conseguiu, quando você escuta essas pessoas, você, por alguns instantes, enquanto você está escutando aquela pessoa, você substitui o teu cérebro pelo teu cérebro de uma pessoa mais velha, mais madura e mais racional do que você. Então seria como se por alguns instantes você não tivesse a sua cabeça de 18 anos, a sua cabeça de 19 anos, mas a cabeça de alguém de 26 anos, por exemplo. Ou de 30 anos, se você escutar um cara que tem 30 anos e está te dando conselho. Desde que essa pessoa ela esteja sendo honesta nos conselhos dela. Então é isso. É claro que também tem que tomar cuidado com esse negócio de conselho, porque você tem que entender que tem pessoas que. Tem pessoas e pessoas. Eu acho que são. São quantas pessoas? Eu vou colocar em 3 pessoas. Tem a pessoa que venceu na vida e ela vai te dar os conselhos do que ela fez na sua idade e deu certo. E que funcionou para ela. Esses conselhos eu acho que são conselhos de prata, porque por mais que a pessoa esteja bem intencionada,
A vida ela é cheia de nuances que para alguns pode funcionar, mas para outros pode não funcionar, porque cada um é cada um. Mas se alguém fez algo, se alguém venceu na vida e tá te falando e tá sendo honesto em te falar como que a pessoa chegou lá, no mínimo você escuta e adapta para sua realidade. Aí depois você tem os conselhos de quem não chegou lá, de quem não realizou seus sonhos, não realizou seus objetivos e está triste com isso, mas tem aquela vontade de, bom, já que a pessoa não fez nada, já que ela não fez nada grandioso na vida dela, pelo menos ela vai tentar fazer algo grandioso na vida de outra pessoa, dando conselhos realmente verdadeiros sobre o que ela fez com a vida dela, que não deu certo, por que que a vida dela não deu certo, aonde ela errou, por que que ela teve tal oportunidade, mas ao invés dela ter feito X, ela fez Y. E eu chamo esses conselhos de conselhos de ouro, porque acho que é mais importante do que saber aonde acertar, porque acertar é uma coisa meio subjetiva. Existem várias formas de acertar, mas errar são sempre os mesmos erros. Acertar, você consegue acertar de várias formas. Errar, geralmente você erra sempre da mesma forma. É sempre as mesmas coisas, são sempre os mesmos conselhos, e alguns podem mudar, mas geralmente não mudam muito. Então, são conselhos de ouro, sabe? Se você não sabe o que fazer, porque, por exemplo, é cada um cara que teve muito sucesso, sei lá, o cara é programador, vou pegar aí uma área que eu tenho mais ou menos uma afinidade. O cara vai falar o tintim por tintim que ele fez para ele ser um bom programador. Só que daí o seu perfil é completamente diferente do perfil desse cara. O perfil desse cara é um cara que aguenta ficar 4 horas seguidas focado, é um cara recluso, é um cara introvertido, é um cara que tem pouca necessidade social. Aí você é um cara completamente oposto, extrovertido, um cara que gosta de conversar, um cara que gosta de ver gente todo dia. E aí você vai seguir as dicas desse cara. E talvez você até consiga começar a dar certo, mas você vai desanimar no meio do caminho porque você não tem a mesma, o mesmo escopo desse cara, a mesma personalidade desse cara. Ou então o oposto também, o cara ele fala, o segredo é você vender, não importa o que, porque eu comecei jovem e com 14 anos eu já vendia isso aqui, e daí com 16 anos eu comecei, um cara viu que eu era muito bom, e daí eu comecei a galgar passos maiores, e hoje sei lá, eu vendo material de construção, ou então eu vendo casas, eu ganho 100 mil reais por ano ou por mês. Só que daí você analisa o perfil do cara, é um cara extrovertido, é um cara que não tem medo de conversar com as pessoas, é um cara que é desenrolado, sem esforço nenhum, e você é um cara introvertido, você é um cara que fica desconfortável quando tem muita gente ao redor, você tenta vender alguma coisa para alguém, você já começa a ficar nervoso, a sua mão já começa a suar. Então, assim, vencer é algo que tem muitas ramificações e existem várias formas de vencer, e a vitória por si só é um negócio muito subjetivo quando se trata da vida. Mas perder é algo mais objetivo, entendeu? É algo mais, mais universal, né? Porque envolve coisas mais básicas, sabe? Pelo menos o básico, aquele feijão com arroz que que todo mundo que se fudeu fala e estranhamente poucos escutam, tipo, não tenha filhos não planejados, não se case com qualquer uma, não faça dívidas,
sei lá, não financie uma casa em 30 anos, essas coisas. Algumas dessas coisas. Acertos são mais flexíveis, mas erros tendem a ser mais universais. E daí tem aquela pessoa que, sei lá, tem a terceira categoria, né? Tem a categoria da pessoa que errou na vida, falhou na vida, e vai falar dos erros dela para você pelo menos não cometer os mesmos erros. Você não sabe onde é que você vai acertar, você não sabe o que você quer fazer para acertar, mas pelo menos você sabe aonde é que você não vai, entendeu? Sabe quando o Mufasa tá falando pro Simba, tá vendo lá, tá escuro? Não vai para lá, vai dar problema. Então você pode até não saber o que você quer, mas pelo menos você sabe o que você não quer. Então isso já é meio caminho andado. Já essa terceira pessoa é aquela pessoa que também falhou na vida, mas ela não entendeu que a culpa foi dela, então ela vai culpar outras pessoas. E se ela for dar um conselho para alguém, vai ser baseado nessa visão deturpada que ela tem, porque ela falhou na vida, mas ela não entende que foi culpa dela. Então sei lá, ela queria ser um advogado e ela não conseguiu. Ela não vai falar para você, olha, eu não consegui porque eu estudei errado, eu não consegui porque eu não fiz a network na faculdade, eu não consegui porque eu não estudei muito para o concurso que eu queria passar, porque eu estudava só 1 hora por dia, porque eu não estava levando a sério, eu devia ter estudado 4 horas por dia. Não, ele vai falar o quê? Não entre em direito, não faça, porque tem muitos advogados já e vai dar errado. Então, não perca o seu tempo. Ou então, concurso público. O cara que ele não conseguiu passar, mas ele está sendo honesto, ele fala, eu não passei porque eu não estudei desse jeito, porque eu estudava de uma forma meio desleixada, ou porque eu estudava para vários concursos ao mesmo tempo, e daí isso me fez eu bater na trava na maioria deles, eu não consegui passar. Já o cara que ele não só ele falhou, mas ele é frustrado, ele não entende que a culpa é dele, mas ele vai culpar tudo menos ele. Ele vai falar, desiste dos concursos, porque não dá, e a concorrência está muito alta, não vale a pena, e não sei o que. E se você escutar um cara desse, você vai terminar a vida que nem ele. Então são os conselhos de merda, vamos dizer assim, que existem também. E são conselhos fáceis de serem ouvidos, porque são conselhos agradáveis aos ouvidos. É um conselho agradável. Não deu certo porque todo mundo é culpado, menos você. É muito legal você ouvir isso. Tira um peso enorme das suas costas, mas não resolve a sua vida. Então e daí tem a quarta pessoa, que é o cara que venceu na vida, mas ele cagou. Ele quer ver o mundo queimar, ele venceu na vida e ele não vai ajudar ninguém mais a vencer porque ele não quer, entendeu? Eu acho que esse cara deve existir também, mas não vou falar dele porque ele é praticamente uma carta coringa. Devem ser poucos. Porque quando o cara que ele vence na vida, eu acho que ele tem essa vontade de ajudar as pessoas de alguma forma, nem que seja cobrando por isso. Então, tem um cara que venceu na vida e não quer ajudar ninguém mais a vencer na vida, esse cara é uma carta coringa. Deve existir, mas deve ser raro. E é isso, né, basicamente. Agora eu não sei se eu tiro umas férias desse programa ou não, mas eu sei que e é isso aí, entendeu? Ficam aí. Foi um programa meio estranho, meio rivotrilado. Essa piadinha aí é só a galera muito específica vai entender. Mas é isso aí, e até a próxima, que eu não sei quando vai ser. Eu vou ver se vale a pena continuar ou se eu preciso tirar umas férias desse programa, mas é isso, fui.